Todas as pessoas interagimos nos tempos sociais de acordo com o modo de organização do conhecimento que aprendemos, percebemos nas relações que estabelecem ou que estabelecemos nos espaços em cada tempo. Pense nas suas atividades e em como se organiza ou como organiza a força e a potência da linguagem para alcançar êxitos em seus planos. Sente-se segura? Sente-se seguro? Confiante? Não é uma questão que pode soar estranha, afinal, você vem alcançando os espaços nas instituições acadêmicas e escolares, apesar de todo o plano estrutural que promove uma seleção excludente, né, de quem pode ou não exercer esse direito. O que infere o bom exercício e trabalho através da linguagem. Mas diga-se com toda honestidade, vive com segurança a necessidade de receber enunciações em qualquer forma discursiva, de trabalhar a organização da sua enunciação em alguma forma discursiva? Bom, a nossa tradição escolar reduz esse ato humano a algumas atividades ou conceitos essencialmente motores, né? Enfim, você se sentiria mais confortável se eu perguntasse se você vive com segurança a necessidade de ler e escrever, né? Enfim. Mas a gente precisa dar um passo à frente. Mas você se sente seguro? Você se sente segura? Não precisa compartilhar o movimento que essa questão lhe provocou agora. Há quem chame isso de resposta. Não, então não precisa compartilhar sua resposta agora. Lembre-se apenas de que você faz o melhor possível dentro das possibilidades oferecidas pelas instituições escolares e seus programas e seus currículos e pelas possibilidades construídas pela necessidade ou pela curiosidade. Sobre as instituições, as escolas, os currículos, lembra-se bem, eu tenho certeza, adotavam métodos e estratégias que determinam se podemos ou não progredir no desenvolvimento das condições para nos perceber melhores no exercício de leitura e produção de textos. E aí, o seu velho amigo Fabrício, usando outras denominações que acredita serem mais humanamente transformadoras, né? Enfim. Então eu vou reorganizar a minha enunciação. Para progredir no desenvolvimento das condições, para ser o melhor receptor de enunciações, né? E organizador da sua própria enunciação através das diversas formas discursivas que nós humanos criamos. Tá, mas calma, eu vou encontrar o foco. Vamos focalizar aqui na sua formação, na disciplina, né, na matéria denominada língua portuguesa. E retomar a sua história durante a sua trajetória escolar vivida. Observe também que em toda enunciação que eu organizo a fim de compartilhar com vocês o que meu pensamento materializa, eu lanço mão de dois termos com muita frequência, né? Métodos e estratégias. Agora, vamos progredir, né? Como foram alcançados os conhecimentos compartilhados contigo na sua história escolar? Você reconhece os métodos? Você percebeu a estratégia? Estes dois elementos permitiram a você apropriar-se materialmente destes conhecimentos de tal modo que você possa organizar sua ação, sua atividade, consciente de que essa responsabilidade é relevante por força da nossa condição sociocognitiva e interacional,
ou seja, estamos em constante processo de construção coletiva do conhecimento? Pois bem, então, vocês já sabem, eu invoco a sua interação comigo para que você perceba esse processo como necessariamente organizado e não mais espontâneo, como geralmente acontece. Veja, vou retomar a pergunta, né? Então, você se lembra como foram alcançados os conhecimentos compartilhados contigo na sua trajetória escolar? Com método. O ato de ensinar, minha gente, também demanda método. Assim pode-se compartilhar conhecimento com a segurança de que ele será recebido de tal modo por vocês que o tomarão por referência para progredi-lo. Não só para progredir-se, mas para progredir o próprio conhecimento. Então, solto mais uma questão, né? Provoco mais uma vez. Como o método compartilhado e o método de compartilhar conhecimento no ensino de nossa língua permitiu que você progredisse nas relações que estabelece socialmente? Sobre como aprendemos nossa própria língua, lembra como se procedia? O foco organizador de todos os fenômenos da linguagem foi compreendido como um sistema de formas linguísticas, fonéticas, gramaticais e lexicais. Léxico, minha gente, é o conjunto de palavras que compõem uma língua. Como se todo enunciado, mesmo individual e único, guardasse relações de identidade entre outros enunciados. Por serem idênticos, apresentam-se como normatividade para todos os enunciados, como se proporcionassem uma unicidade desejada à língua e sua compreensão. É um processo que soa, no mínimo, um pouco agressivo, um pouco violento. O que você pensa disso? Como você percebe esse fenômeno? E nós, pessoas que nos identificamos nos tempos e espaços através da língua com que nos expressamos, passamos a condicionar nossa percepção de mundo no modo abstrato, porque foi o que vimos e naturalizamos ser verdade, certamente por força das relações de poder que regulam a interação em determinados espaços institucionais e tempos vividos na relação com o conhecimento. Vou simplificar. É como se fosse um movimento muito desligado de um processo autônomo em que nós acabamos repetindo o que percebemos fora da gente, porque valida sem ter estudado com criticidade aquilo que recebeu, porque viu e quis acreditar que funciona, né? E acaba fazendo igual. Note, se a expressão através da língua deve ser objeto de obediência ao poder coercitivo e arbitrário dos modelos, porque foram identificados como ideais, como poderemos exercer toda a nossa potência criativa, cultural e intelectual através dela? Tornamo-nos centopeias, que nos esquecemos de como se dá o primeiro passo. Eu sempre evoco a presença nas minhas intervenções da construção teórica de Ferdinand de Saussure, né? Porque ele colaborou para a emancipação da linguística como uma ciência, elegendo a língua como objeto de estudo. Foi um primeiro passo importantíssimo, não há dúvida. Perceba, a ação deste cientista foi essencial, sim foi. Mas por que precisamos conhecer os estudos saussurianos de Ferdinand de Saussure? Os estudos que tornaram possível vislumbrar métodos para conhecer a linguagem humana elegeram, na sua gênese, a língua como centralidade. A linguística se apresenta, então,
se apresenta a nós, então, organizada para analisar como esta capacidade humana se manifesta nos indivíduos e como ela se estrutura, sendo objeto em análise por ser homogênea, abstrata, sistemática, como a parte da linguagem que está submetida ao fato social presente, com a ação do tempo condicionada ao hábito e ao uso, com função meramente utilitária, com a intenção de comunicar. Na ocasião, minha gente, esta construção teórica foi relevantíssima. Na contemporaneidade, no entanto, já insuficiente. Mas, minha gente, esse mesmo método ainda soa, se apresenta como dominante nos processos de construção dos conhecimentos linguísticos compartilhados, assim como os processos de ensino sobre nossa própria língua. Reproduzimos modos e formas de expressão através da linguagem porque vimos, fora da gente, alguém fazendo e dizendo o que funciona. Nós naturalizamos porque soou conveniente a fim de se obter determinado resultado, mas nos alienamos da verdadeira força derivada deste aspecto interacional que nos caracteriza. A língua, minha gente, é uma construção social, dinâmica e constante. A linguagem, o que nos dá meios para organizar nossa enunciação e vice-versa nas interações sociais. O discurso, a emancipação dos exercícios da linguagem a fim de tornarmos pessoas em interação cognitiva, nessa troca gostosa de conhecimentos todo o tempo. O texto, essa estrutura material, como se apresenta a nossa enunciação, a fala, a imagem, os índices, os símbolos, enfim, são suportes e meios para a nossa expressão, criação, transformação, emancipação. Eu proponho para você um pequeno teste, né, sobre como você acredita ser importante, eficiente, inteligente aprender nas aulas de língua portuguesa. São perguntas que estão sempre aqui me rodeando, né? Vou compartilhá-las com vocês. A língua deve ser percebida como um sistema estável e imutável de formas linguísticas normativas e idênticas? Por ter sido estabelecida previamente pela consciência individual? Ela é indiscutível para essa consciência individual? Existe uma consciência individual? As hipóteses sobre como a língua se estrutura devem ser percebidas como leis linguísticas específicas de conexão entre palavras, signos, dentro de um sistema fechado? Se houver alguma lei linguística específica, ela possui algo em comum com valores ideológicos? E estes valores são capazes de fundamentar o fenômeno da língua? E os atos individuais da fala são apenas variações ocasionais ou distorções das formas normativas? Por fim, entre o sistema da língua e sua história, não existe conexão nem motivo comum? Numa perspectiva de síntese, minha gente, se toda pessoa interage nos espaços sociais de acordo com o modo de organização do conhecimento que aprende nas relações que estabelece nestes espaços e tempos, é preciso que você se diga sempre sobre como estabelece a sua relação com a linguagem e com os estudos a ela relacionados, a fim de que você se transforme e transforme também estes modos, não se esquecendo de que em sua história escolar
As instituições determinavam que seus professores, suas professoras, adotassem métodos e estratégias que deveriam referenciar sobre a possibilidade ou não de continuar progredindo no desenvolvimento das condições para ser melhor leitor e produtor de textos. Tudo muito condicionado a uma necessidade ou uma obrigação de progredir de modo abstrato na relação com o conhecimento. E é uma abstração ilógica, ou seja, vive-se muito mais a ideia de que aquele certificado representa a ideia de que eu conheço, do que o conhecimento que de fato me organiza. E é isso, minha gente. Eu compartilho essa necessidade humana de definirmos como percebemos o conhecimento, né? E percebermos a importância de escolher uma trajetória que nos torne possível conhecer sempre e mais. E observem, quando eu falo em trajetória, eu não estou evocando um ponto A, ponto de partida, e um ponto B, um ponto de chegada. Porque o conhecimento não se encontra conosco numa trajetória em linha reta. O importante é que, entre o ponto A e o ponto infinito, você se encontre com uma diversidade incontável de pontos referenciais que lhes permitam conhecer cada vez mais sobre todas as coisas.